Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Aproveitando que você está sobre os seus pés, sem perca de tempo, abra sua Bíblia por gentileza. Livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo por número 37. À medida que você localiza o capítulo por número 37 do profeta Ezequiel, nós queremos externar ao Senhor Deus gratidão por estarmos aqui essa noite. Queremos louvar a Deus pela sua vida, quem no dia de domingo está aqui para cultuar. Deus possa abençoar. Pastor Samuel, muito obrigado pela confiança, assim como a pastora Alice. Deus possa vos abençoar, continuando vos honrando. Meus irmãos, aqueles que encontraram, por favor, nos dê um sinal. Livro do profeta Ezequiel, capítulo por número 37, discorre o texto dizendo: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Aqueles que podem, tomem o seu assento. E à medida que você se assenta, você vai falando uma palavra de louvor a Jesus, aquele que é digno de honra, de glória e que está sentado no trono por excelência. Continuo aqui com os meus agradecimentos. Quero louvar a Deus pela vida do homem mais bonito e mais crente da face da terra. Vocês podem não concordar, né, meu irmão Hernandes, que não é o mais bonito. Você tem seus motivos, mas pelo menos é o mais crente. São 17 anos casada com o homem mais crente da face da terra. Deus te abençoe, querido. É muito bom ter você aqui. Louva a Deus pela vida dos homens de Deus que compõem a tribuna. Deus possa vos abençoar. É muito bom ver aqui o Nano Santos. Cadê o Nano? A Raquel está por aí. Gente, Deus abençoe, esse povo canta demais. Vocês estão com joias aqui, viu, pastor? Raquel é incrível, Deus abençoe. Estou feliz também de ver aqui a nossa amiga Sheila, a sua banda. De vez em quando a gente se encontra por aí. Deus abençoe você e sua esposa. Louvamos a Deus também pela vida dos nossos amigos que estão aqui essa noite. Hernandes, sua noiva, sua sogra, né, Hernandes? A cara não nega. Deus abençoe e sejam bem-vindos. Meus irmãos, eu trago um abraço da minha mamãe, do nosso filho Iago Elion, não pôde vir. Lá em casa nós ensinamos a ele que o domingo é o dia do Senhor, mas ele está bastante gripado e hoje no dia do Senhor ele ficou em casa, não pôde vir. Mas voltamos para o texto essa noite. Nós estamos dentro da temática proposta, que é o ano da retomada, e escolhi esse texto, um texto que me chama bastante atenção, que é bastante pregado também pelos companheiros, e eu queria que você me emprestasse a sua atenção por alguns instantes, para que nós possamos aprender algumas coisas dentro desse texto. Quando nós olhamos o capítulo 37 do livro de Ezequiel, nós vamos ver um cenário onde Deus agora se apresenta ao profeta em um momento caótico. Ezequiel é chamado por Deus para que seja profeta em um tempo de improbabilidade. Quando nós vamos olhar o texto e o contexto da história, nós vamos ver no capítulo por número 36, que Deus agora se apresenta ao profeta Ezequiel e sai da sua boca alguns motivos pelos quais Deus está irado com o povo. E aprendendo com a Bíblia Sagrada e também na caminhada cristã, nós olhamos toda a historicidade da igreja, nós olhamos toda a história do povo de Deus. Deus, por muitas vezes, Ele não permite o pecado ser tolerado.
E quando o seu povo perde a sensibilidade e vive na prática do pecado, Deus usa agora alguns meios ou alguns métodos para que o seu povo possa retornar ao caminho da obediência. E isso sai da boca do próprio Deus, quando ele começa, Hernandes, a dizer para o profeta Ezequiel, que no meio das cidades ímpias, o nome do Deus de Israel estava sendo difamado. Ora, quando nós olhamos a história da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que em todos os milagres que o Deus dos Hebreus operou, foram milagres que trouxe louvores ao seu nome. E a história vai dizer que os exércitos inimigos, as cidades gentias e os povos que não adoravam ao Deus de Israel, eles olhavam os milagres que os hebreus viviam e eles começavam a comentar sobre o Deus de Israel. Porém, a Bíblia vai dizer para nós que agora Judá está pecando, e não somente pecando. E eu sempre tenho mania de dizer nas nossas mensagens: quer pecar? Tudo bem, desde que o seu pecado não venha trazer escândalo para o reino. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus agora se pronuncia, se posiciona ao profeta Ezequiel e diz: Ezequiel, estão falando mal do meu nome nas cidades vizinhas. E tem uma coisa que eu não tolero, Ezequiel, é que vocês pequem e o meu nome seja manchado, é que vocês vivam uma vida de pecado e agora alguém vai começar a julgar o meu nome. Com que finalidade Deus permite o cativeiro? Ora, é bem sabido de nós que um dos métodos que Deus usa para nos aperfeiçoar é a faculdade chamada dor. Deus, como Pai, prefere nos ensinar aconselhando, ensinar através da sua palavra. Porém, como mãe e como pai que somos, precisamos entender que parece que tem hora que menino não ouve nada que a gente fala. Parece que tem hora que você tem que pegar de canto e ser um pouco mais severo. Deus agora olha para o profeta Ezequiel e diz: vocês não querem aprender só porque eu estou falando? Eu vou deixar vocês serem subordinados por um rei ímpio, para que vocês aprendam durante o período que a liberdade que eu vos dou de me servir é melhor do que ser escravo do pecado. Oh glória! Deus está ensinando para o povo, dizendo: é melhor vocês aproveitarem a liberdade de adorar. Por quê? Porque Paulo vai dizer para nós que ele já nos libertou do jugo do pecado. Oh glória! Então é como se Deus estivesse dizendo: eu prefiro deixar vocês livres adorando, mas se vocês não querem, aleluia, eu coloco vocês em um cenário onde vocês vão entender que eu quero que vocês sejam obedientes na bonança, mas também na provação. Ora, eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite. E a Bíblia vai dizer que o pai corrige, o pai açoita o filho que ama. Aí vem Deus e agora permite com que Nabucodonosor invada Jerusalém e leve o povo crente, o povo escolhido, nação eleita, separada. Para quê? Para retomar o caminho da obediência, para retomar o caminho da santidade, para retomar o caminho do louvor ao nome de Israel. Oh glória! E eu me lembro que hoje pela manhã eu tive encontro com a minha manicure e ela disse assim: Ingrid, você crê, você acredita? Ela falando para mim, meu bem, que Deus permite provação na vida da gente. Eu digo, provação é
proveniente ou de Deus para nos ensinar algumas coisas, ou provações é decorrente das nossas atitudes e escolhas. E ela disse: o que você quer dizer? Eu quero dizer que se um ciclo está se repetindo na sua vida anos após anos, é Deus dizendo: está na hora de você melhorar em alguma coisa, está na hora de você ser aperfeiçoado, está na hora de você amadurecer, está na hora de você virar um crente melhor, está na hora de você aprender a perdoar, está na hora de você amar mais um pouco, está na hora de você me servir com mais intrepidez e santidade. Oh glória, eu estou sentindo a presença daquele que é vivo em nosso meio essa noite. Só que é interessante, Ezequiel não está vivendo no erro, mas porque eu sou diferente de quem está no erro, Deus me insere no mesmo contexto. Para quê? Para serem exemplo, o exemplo da santidade e o exemplo da perfeição. Missionário, o que é que você está querendo dizer? Observa comigo. Ezequiel não estava vivendo em pecado, era o povo que estava pecando. Só que a necessidade, pastor Alice, a necessidade de alguém que seja sensível à voz do Eterno. E eu tenho mania de dizer, em tempos de crise espiritual, Deus não está buscando o melhor político para salvar alguém. Em tempos de crise espiritual, Deus não está buscando o melhor pregador que tenha o melhor sermão. Em tempos de crise espiritual, Deus não está procurando a melhor banda para tacar fogo na igreja. Em tempos de crise espiritual, Deus busca um homem que esteja sensível e esteja na brecha para ouvir o seu nome e ordenar os seus decretos. Tem alguém sensível aqui para esse tempo? Tem alguém sensível aqui para esse tempo? Te prepara que Deus vai te levar para alguns lugares que você não vai entender, porque Ele está precisando de você neste lugar. Se tem alguém sensível aqui essa noite, te prepara, porque Deus vai te levar para lugares estratégicos. Por quê? Porque há uma necessidade de você neste lugar. E sabe o que é interessante? Ezequiel está nos meados de 25 anos. A Bíblia vai dizer que ele era filho do sacerdote Buzi. E é bem sabido de nós outros que com 12 anos de idade, todo menino, todo homem, todo rapaz, com 12 anos de idade, ele tem que seguir os passos do seu pai, Raquel. Ele tem que dar continuidade ao legado da sua casa. Quem olhava para a casa do sacerdote Buzi e olhava para o menino Ezequiel com 25 anos, a história vai dizer que o seu pai está ensinando, discipulando, treinando e mentoreando o menino. E as palavras do pai, Sheila, é mais ou menos essa aqui: eu vou me aposentar, mas você continua o legado do sacerdócio. Eu vou sair da reta, mas você continua com o legado. Só que aí vem Deus quebrando toda a lógica humana. Vem Deus na contramão do homem. Vem Deus na contramão da tua escolha. Aí o que é que Deus vem e faz? Entra na casa do sacerdote Buzi, Nano Santos, e diz: eu não quero sacerdote, eu estou buscando o profeta, eu estou procurando o profeta, eu estou procurando o profeta. Cadê? Achou profeta aqui? Achou profeta aqui? Tem profeta aqui essa noite? Deus está te procurando. Me dá mais som aí, meu filho, pelo amor de Deus. Cadê o sonoplasta daqui? Esse sonoplasta geralmente é tudo crente, esses meninos. Ô glória, escuta isso aqui. Quando Deus se apresenta ao profeta Ezequiel nos meados de 25 anos, a Bíblia vai dizer que agora Deus permite com que Nabucodonosor invada Judá. É o terceiro ano do reinado do rei Joaquim. Só que é interessante,
Ezequiel está na faculdade de pastorado. Ezequiel está ainda na faculdade de pastoreio, está sendo treinado, está esperando a hora para receber a graduação e o diploma. Como todo menino jovem, meu bem, ele sonhava em casar. Qual é o homem que não quer casar? Fazer uma escolha que nem o pastor Samuel e casar com uma mulher bonita dessa é o sonho de todo homem. Aí a história vai dizer que ele tinha acabado de casar, ou já ia casar. É bem provável que ele tinha acabado de se casar e não tinha filhos ainda. E a história vai dizer que quando Nabucodonosor invade Judá, a sua esposa morre. Peraí, é o chamamento do profeta, é o dia que Deus vem buscar o profeta para um propósito maior. Mas quando Deus busca o profeta, a sua esposa morre. É assim na vida de quem tem chamada. Às vezes Deus vai tirar algo que a gente ama para a gente se entregar ao propósito. É assim na vida de quem é chamado. Às vezes Deus vai mexer em algo que você ama para você se entregar sem reserva. Oh glória! Mas não tem problema não. Deus tira algumas coisas que a gente ama, mas o propósito é maior. A chamada é maior, a chamada é eterna. Aqui passa, a chamada fica. Aqui passa, a chamada fica. Deramant Sedekewi, Amandarassúria. Talvez você não está entendendo porque Deus te chamou e algumas coisas começou a sumir da sua vida. Talvez você não está entendendo porque que Deus te chamou e as coisas deveriam melhorar e está doendo. Sabe o que é isso? É porque para onde Deus está te levando, não dá para Ele dividir você com mais nada e com ninguém. Ele quer você por inteiro, Ele quer você por completo. Segura, quem te escolheu te levou para a Babilônia, mas não se preocupa não, Ele vai contigo. Você não está sozinho no meio do caminho, você não está sozinho no trajeto da chamada. Algumas pessoas saíram, mas a presença ficou, a presença ficou, a presença ficou. Você pode adorar? Já entro no texto. Só que é interessante, pastor, que quem olha para a casa do sacerdote Buzi tem a esperança de que o filho do sacerdote seja sacerdote como ele. Só que eu aprendi isso no decorrer da minha caminhada, que o povo estava pecando. E Deus agora leva o profeta para dentro da Babilônia. Não é porque o profeta tinha que aprender a lição, não. É porque para quem quer ser crente, Deus levanta pastor. Para quem quer ser ovelha, Deus levanta pastor. Mas para quem quer viver em pecado, Deus levanta profeta. Pastor é para quem quer ser cuidado. Quem quer viver no erro, Deus levanta Ezequiel e diz: ei, ainda que a cerviz seja dura, Ele traz uma palavra da parte. Ah, pastor, não se preocupa não, Deus levantou o Senhor para cuidar. Mas se quiser viver na desobediência, deixa que Deus levanta, deixa que Deus cuida, deixa que Deus trata, deixa que Deus zela. Quer ser crente? Tem sacerdote. Quer viver no erro? Eu tenho profeta. Joga na Babilônia. Sabe quanto tempo durou a faculdade? 70 anos. Ô raça triste é a raça de crente quando bate no peito e diz: eu obedeço se eu quiser, eu faço se eu quiser, ninguém me manda, eu não sou obrigada a nada, eu não sou paga
nada para fazer. Aí Jesus está dizendo: não obedece querendo, vai obedecer sem querer. Não obedece querendo, vai obedecer sem querer. Babilônia. Aí Deus leva o povo 70 anos. A Bíblia vai dizer no capítulo por número 3 que Deus manda, capítulo 2 ou 3, não me falha a memória, que Deus agora manda o profeta se levantar e dar uma palavra ao povo. Só que no mesmo capítulo, a Bíblia vai dizer que Deus manda o profeta retornar e dizer assim: ei, fecha a porta. Porque eu até pensei em tirar esse povo do momento de aprendizado, mas não aprenderam nada, então volta. Deixa sofrer mais um pouco, deixa aprender mais um pouco. Aí a Bíblia vai dizer que agora eles estão dentro da Babilônia. Nabucodonosor agora está dominando sobre eles. Aí alguém vai dizer assim: mas Deus não entrega a igreja na mão de ímpio, tá? A Bíblia vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra na verdade. Escuta isso aqui. Quando agora o povo está dentro da Babilônia, 70 anos se passam e Deus ainda não se apresentou para torná-los para a sua terra. E agora a história vai dizer para nós que esse povo agora está morto. Esse povo agora está seco. A narrativa vai fazer uma comparação com o cemitério. O povo que um dia adorou, um povo que um dia pregou, um povo que andou de mãos dadas com Deus, está sendo comparado ao cemitério. Você sabe o que é que eu acho interessante? É que tem gente que vai dizer, tem companheiros que vai dizer, tem pregadores que vai dizer que o Vale de Ossos Secos é a igreja de Jesus. Nunca foi. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus, conforme Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos capítulo 1, quando Jesus se apresenta aos discípulos como cabeça da igreja, eu não posso acreditar que um corpo que tem Jesus como cabeça é um cemitério. Sabe por quê? Porque o cabeça da igreja está vivo. O cabeça da igreja está vivo. E se a cabeça está viva, tem movimento no corpo. Se a cabeça está viva, tem movimento nos obreiros. Se a cabeça está viva, tem movimento na igreja. O cabeça está vivo e a igreja está viva também. Está viva também. Está viva também. Está viva também. O povo agora começa a perder a esperança de que Deus iria os buscar. Você sabe o que é que eu acho interessante? É que toda criança, na sua idade já de alfabetização, 4 anos, você tem que colocar essa criança na escola para aprender. Para a mãe é um dos momentos mais difíceis. Mãe é bicho besta. Ela leva a criança, ela larga na porta da escola e chora. A criança também, ela não entende por quê que a mãe está deixando ela no portão fechado e está dando as costas. Mas a mãe e o pai entendem. É por um momento, eu venho já te buscar. Você tem que aprender algumas coisas na vida. E você sabe o que é que eu acho interessante nesse texto? É que Deus é um pai que está levando Judá para a escola e está dizendo: entra para cá. 70 anos de faculdade, 70 anos de aula, eu vou por um momento dar as costas, mas não significa que eu os abandonei. O povo agora entra, os portões da Babilônia se fecham, alguém começa a olhar um para o outro e dizer: Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou. Segundo a ciência que estuda a mente, até 6, 7 anos você está formando o traço de caráter e o caráter dessa criança.
A maioria de nós não passou ilesa do traço de caráter por causa de uma brincadeira. Lembra a brincadeira que o papai ou a mamãe faz e se esconde e diz assim: cadê a mamãe? Mamãe foi embora, te esqueceu. A criança por um momento se sente abandonada, o seu mundo cai, ela começa a chorar. Por quê? Porque o mundo dessa criança é a sua mãe e é o seu pai. Aí o povo de Judá agora está como uma criança. Os portões se fecham e eles olham e dizem: cadê nosso pai? Nosso pai não veio nos buscar, nosso pai nos abandonou, nosso pai nos esqueceu. Mas você sabe o que é que eu acho lindo na Bíblia? Me ajuda a pregar. Eu não sei se você está assustado com alguma coisa, ou é porque você realmente está sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Mas quando uma criança está na escola, o pai e a mãe saem da porta da escola, a mãe olha a Raquel e diz assim: eu tenho que lavar a louça, eu tenho que sair para resolver algumas coisas, mas 5 horas em ponto eu estou na porta da escola para buscar minha filha. Aí Deus, por um momento, Ele deixa o povo lá, mas dá a hora de voltar. E aí é onde Ele vai? Aonde Ele vai? Ele vai no profeta Ezequiel e diz: Ezequiel, a hora da aula está acabando, te levanta para profetizar, te levanta para dar uma palavra. Por quê? Porque eu sou pai e eu vim buscar o meu povo. Eu sou pai e eu vim buscar o meu povo. Levanta a tua mão, levanta a mão se você está entendendo o que eu estou pregando. Deus te permitiu passar no cativeiro, mas Ele não te esqueceu. O momento é para aprender algumas lições, mas Ele vai retornar para te buscar. Aproveita o cativeiro para orar mais, aproveita o cativeiro para ler mais, aproveita o cativeiro para amar mais, aproveita o cativeiro para encher mais. Sabe por quê? Porque Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Eu entro no texto e encerro. A Bíblia vai dizer que Deus agora levanta o profeta Ezequiel, filho do homem. A Bíblia diz que o próprio Senhor, veio a mão do Senhor sobre mim. Foi Deus quem tirou o profeta de Judá e trouxe para Babilônia. Sabe por quê? Porque profeta não tem querer, crente não tem querer. Essa história de crente escolhe para onde vai é história de crente que não é nascido de novo. Porque Jesus disse em João 3: aquele que é nascido do Espírito, ele é movimentado pelo Espírito. O Espírito leva, o Espírito traz. É por isso que você não está entendendo esse movimento na tua vida. É porque você é chamado por Ele e Ele está te movimentando segundo a sua vontade. Escuta isso aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou para o meio de um vale. Para o meio de um. Deus pega o profeta e coloca ele no meio. Você sabe o que eu acho interessante, pastores? É que tem crente que tudo que acontece na vida dele, ele atributa ao diabo. Lá em casa está uma prova, é o diabo que está furioso. Meu filho está desse jeito, é o diabo que está se levantando. Às vezes é a própria mão de Deus que está movimentando a pessoa para viver um momento extraordinário. Aí a Bíblia vai dizer que Deus pega o profeta e coloca ele no meio. O meio, para quem não sabe ou não percebeu, é um lugar de destaque. E eu queria que você tivesse maturidade para entender que todos que são chamados por Deus são destacados pelo mesmo. Você só vai entender o porquê da túnica de José quando você entender o amor de Jacó pela sua mãe. Toda pessoa
que Deus chama, Deus destaca. Deus chamou Jeremias e destacou em Jerusalém. Deus chamou Ezequiel e destacou ele no meio de um vale. Deus chamou José e destacou no meio dos irmãos. Então, pelo amor de Deus, não fica com inveja porque fulano prega mais que você, porque quem Deus chama, Deus destaca. Não fica com fofoquinha porque ela canta mais que você, porque quem Deus chama, ela destaca. Não fica com picuinha porque Deus está usando o companheiro. Quem Deus chama, Deus destaca. Deus destaca. Deus destaca. Só que quando eu sou chamado por Deus e sou destacado pelo mesmo, não é para que eu me glorie. Quando Deus coloca, Mano Hernandes, o profeta no meio do vale, há um significado. Por quê? Porque quem está no meio tem uma visão de um todo. É por isso que para profetizar sobre um ambiente, você tem que ter visibilidade de um todo. Quando Deus levanta o profeta, Ele coloca ele no meio. E não é para que todo Judá, todo Israel observe o profeta. Não. Quando Deus levanta o profeta e coloca ele no meio, não é para que ele seja visto, mas é para que ele veja a necessidade do povo. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Quando Deus levanta alguém e destaca, não é para receber aplauso, é para você ter uma visão da situação e liberar a palavra de necessidade no momento. Só que o que eu acho mais lindo na Bíblia é que a história vai dizer para nós que Deus agora coloca o profeta no meio. E aqui que eu vou ao ápice da loucura. Porque pregador tem dessas coisas, tem texto que a gente viaja. Se ele está no cemitério, Ezequiel está no cemitério ou não está? Cadê os crentes que entenderam o que eu estou pregando? Ezequiel está no cemitério ou não está? Para Ezequiel ou para Deus, faz diferença pisar em quem já morreu? Cadê os crentes inteligentes? Cemitério, gente morta, vale de ossos secos, não tem ninguém mais vivo. O pecado matou, a esperança tomou de conta, a fé morreu, não tinha mais canção, não tinha mais culto, não prestava para mais nada. Aí Deus pega o profeta e diz assim: meu filho, o povo pode estar errado, mas é meu. Pode estar caído, mas é meu. Pode estar desviado, mas é meu. Pode não cantar mais, mas é meu. Ele não prega mais, mas é meu. Não pisa, não pisa porque tem dono. Tá caído, mas tem dono. Não prega tanto, mas tem dono. Não é destacado, mas tem dono. Você sabe o que é que eu acho lindo aqui? É que Deus não levanta ninguém para pisar nos outros. Me respeita que eu sou profeta. Essa geração que está dando nojo, me respeita porque eu sou profeta. Aí agora veio os profetas das calças justas. Antigamente eram as mulheres que usavam leg. Não, agora é os profetas da atualidade. Aí eles vêm com tudo dizendo: se eu sou profeta, se Deus me usa, se Deus fala comigo, aí ele prega, ele canta, ele revela. Aí Deus está dizendo: meu filho, eu não levanto ninguém para pisar nos outros. Porque tem gente que começou a pregar agora e já está começando a querer pisar nos obreiros da cabeça branca. Fez uma teologia ontem, está se achando mais que as irmãs do círculo de oração. Aí Deus está dizendo: meu filho, Judá não é qualquer povo. Judá tem história comigo. Judá tem legado. Judá já cantou. Judá já pregou.
da terra. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Levanta essa tua mão para adorar. Levanta, vai. Levanta a tua mão para adorar, porque eu vou liberar uma palavra aqui. Deus vai levantar você, mas Ele vai te levantar para levantar um exército contigo. Deus vai te levantar para levantar a tua casa. Deus vai te levantar para levantar os teus amigos. Deus vai te levantar para levantar os obreiros, levantar a tua família, levantar no teu emprego, levantar na faculdade. Aonde você passar, alguém vai levantar. Sabe por quê? Porque Deus não levanta ninguém para pisar nos outros. Repito. Só que é interessante, a Bíblia vai dizer que Deus coloca no meio. E era como que se Deus estivesse dizendo: meu filho, se tem uma coisa que eu respeito, e quem é chamado por Deus respeita também, é uma história chamada legado. É uma história chamada honra para quem já passou. Estamos vivendo um momento em que os pregadores, os cantores, os itinerantes ou a nova geração de crente, eles não se assentam mais com quem já passou para aprender. Eles não querem sentar para saber como é que era, como que acontecia. E você pode analisar que tudo que o diabo quer, politicamente falando, é que nós percamos os princípios nanos. Sabe por quê? Porque no tempo dos nossos pastores da cabeça branca, você não precisava viver, você precisava ouvir o conselho para fazer acontecer. Quando alguém mais velho olhava e dizia: meu filho, vai por esse caminho que meu pai trilhou, por esse caminho e deu certo. Eu andei por esse caminho e deu certo. Vai por aqui que tu não erra. Era Deus dizendo para o profeta: meu filho, aprenda a respeitar quem já passou, porque quem é chamado por mim vive o seu tempo, vive a sua chamada, mas respeita quem tem história, respeita quem já passou. Está no banco hoje me ouvindo, mas tenha respeito. Está sentado hoje, mas já foi pastor. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença dele. Caminho para o encerramento. A Bíblia vai dizer que agora ele começa a andar ao redor. Ele me pôs no meio e eu comecei a andar ao redor. Quando Deus leva o profeta para o meio, Ele quer dar uma visibilidade do todo. Só que também Ele pega o profeta e anda com ele ao redor do vale. Eu quero que você aguce os seus ouvidos para o que eu vou te falar. O vale não é teu. Você não pecou e nem merecia estar onde você está. Mas porque Deus está precisando de você, Ele está te levando para o vale. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Missionária, Deus está me levando para um caminho de morte. Deus está me levando para o ambiente da morte. É porque eu sou igual? Não. É justamente por ser diferente. Eu vou repetir. Deus está me levando para a morte. Deus está me levando para o ambiente da morte. É porque eu sou igual? Não. É justamente por ser diferente dos mortos que Deus está te levantando. Sabe por quê? Porque você é a emergência de Deus para agora. Você é a emergência de Deus para agora. Você é a emergência de Deus nesse cenário. Começa a andar ao redor. E quando o profeta começa a andar, ainda estou no meu tempo, a Bíblia diz que eles estão mortos. É óbvio que era uma visão, porém em tempo real, que estava significando, narrando a nós, que o povo tinha parado de crer que o Pai viria lhes buscar. Aí a Bíblia diz que Deus agora leva o profeta e começa a movimentar ele. Começa a movimentar. E Deus faz uma pergunta estratégica.
E toda pergunta estratégica da parte de Deus precisa ser ouvida com sabedoria, para que você receba uma resposta e não seja responsável pelo cenário. Você sabia? Deus olhou para o profeta. Você acha que Deus não sabia que o povo estava morto? Só que Deus levanta o homem e diz assim: ô filho do homem. Se ele fosse falar com os companheiros do ano de 2022, ele ia dizer assim: ô profeta master, ô mentor de profecia e revelação, me responde o que é que vai acontecer depois disso aqui. Deus é tão Deus que ele olha para o profeta e diz assim: filho do homem, homem, pó, carne, finito, tu está no meio de um vale. Agora me responda: esse cemitério pode voltar à vida? Aí se fosse eu, que gosto de orar no monte com meu marido até de madrugada, eu ia dizer: mas é claro, eu jejuo 40 dias e 40 noites, aonde eu chego, Jesus faz milagre. Se fosse os profetas Sheila, que a gente conhece, ele ia dizer: mas vai ter vida é agora, porque quando eu profetizo, acontece. Aí Ezequiel olhou, observou, viu que foi para o cativeiro porque Deus levou, era profeta porque Deus escolheu, estava no cemitério porque Deus levou. Aí ele disse: ei, alguma coisa pode acontecer. Aí o profeta em sabedoria responde: Senhor, Senhor. Quando ele diz Senhor, ele está dizendo: se tem alguém que manda aqui, não sou eu. Vieram para a Babilônia porque tu trouxe, estão aqui porque o Senhor trouxe. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. Eu só fui levantado porque o Senhor me escolheu. É mesmo que se o profeta tivesse dizendo: não, Senhor, o povo é teu, quem mata é o Senhor, quem dá vida é o Senhor, quem levanta é o Senhor, quem abate é o Senhor, quem ensina é o Senhor, quem aprova é o Senhor, quem salva é o Senhor, quem liberta é o Senhor, quem levanta é o Senhor, quem dá vida é o Senhor. Eu não sei de nada. Deus está te dando o momento de responder. Deus está te dando a oportunidade de responder. Para quê? Porque crente inteligente devolve o povo para Deus. Pastor, eu quero ser profeta na tua vida hoje e dizer como Deus falou com Moisés: quando o povo anda no direcionamento, ele não é só teu, ele é meu também. E se o povo é de Deus, ele zela. Se o povo é de Deus, ele cuida. Está no cativeiro, mas Deus está ensinando. Está na, aleluia, está na Babilônia, mas Deus está ensinando. E sabe de uma coisa? Esse momento de cativeiro é para fortalecer o louvor de quem um dia já cantou. Porque a Bíblia diz para nós que eles haviam aposentado os seus instrumentos de louvor. Aí a Bíblia diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. O que Deus vai fazer na tua vida vai te deixar encantado, mas não é mágica, é palavra. Não é mágica, é promessa. Não é mágica, é profecia. Não é mágica, é cumprimento. Não é sonho, é realidade, é livramento, é cuidado. Amandará Súria, Ebedecalabaia. Aí o profeta, meu Deus, eu faria vigília com vocês hoje. Escuta isso aqui. Quando ele olha para Deus, ele diz assim: sei não, o povo é teu, tu sabes.
Aí Deus olhou para o homem limitado, finito e sábio e disse: só porque tu entendeu que o povo é meu, eu te dou autoridade para profetizar. Você sabe por que tem gente que não está vivendo o pós-cativeiro? Porque tem gente que é emocionado, e Deus não busca emocionado, Deus busca homens sensíveis. Está tendo muito emocionado dizendo assim diz o Senhor, mas quando ele disse: Senhor, eu devolvo o direito a quem é de direito, ele disse: meu filho, então avisa para o meu povo que papai já veio buscar eles na sala de aula. Eu estou sentindo a presença daquele que é grande, daquele que é poderoso. Quando Deus levanta o profeta Ezequiel, Sheila, ele diz assim: avisa lá para ajudar que o horário de sair da escola já bateu, a sirene já bateu, eu estou vindo buscar. Vamos voltar para casa, vamos cantar outra vez, vamos andar de mão dada outra vez. Te prepara para cantar de novo, te prepara para cantar uma nova canção. Sabe por quê? Porque é o ano da retomada. Esse cativeiro te ensinou, não te ensinou? A pandemia, se ela não ensinou, crente pode matar que não aprende mais não. É daqui para o céu. Mas quando ele olha e diz assim: meu filho, profetiza a palavra, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando Ezequiel olha e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, alguém olha e diz assim: que Senhor, Ezequiel, nós estamos esquecidos, nós estamos abandonados, não tem ninguém para nos buscar, papai já nos esqueceu. Quando ele diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, era Deus dizendo: o pai que entregou na porta da escola está vindo te buscar de volta para casa. Oh glória, levanta a tua mão comigo, porque ele vai te buscar onde você está hoje, e está te devolvendo alegria, está te devolvendo pandeiro, está te devolvendo aleluia, vontade de adorar, vontade de cantar outra vez, vontade de pregar. Hoje ele te tira dessa frieza espiritual, hoje ele te tira desse cenário de morte. Te prepara que amanhã vai ter obreiro carregado dizendo: eu estou vindo cheio. Vai ter irmã cheia dizendo: eu quero cantar de novo, eu quero orar de novo, eu quero pregar de novo. Por quê? Porque eu já saí do cativeiro.